sim, deputado federal Marcel Van Hatten, já conosco aqui para repercutir também essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Deputado, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Boa noite. Imagina, satisfação sempre minha. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui no cafezinho da Câmara dos Deputados para atender vocês durante essa sessão plenária que ocorre na noite de hoje. Perfeito, obrigado pela atenção então, deputado. E a sensação que fica é que essa reação das empresas de tecnologia acabou pegando de surpresa o mundo político aí em Brasília, né? Acabou adiando os planos do governo, né? Que pretendia ver aprovado o projeto de lei das fake news, acabou sendo retirado de pauta o texto, não foi arquivado, mas pelo menos por hora foi suspensa a tramitação, né? Tá ali em suspensa essa ideia, em suspenso, melhor dizendo. E agora o Telegram também se manifestou e já teve uma resposta rápida do Supremo Tribunal Federal tentando silenciar esse tipo de reação. O senhor acha que isso pode mudar de alguma forma o curso desse debate, essa tentativa e essas retaliações que estão sofrendo as empresas de tecnologia, elas podem de alguma forma alterar o cenário, deputado? Olha, sem dúvida nenhuma, essa decisão de hoje, Alexandre de Moraes, de todas as que já foram feitas, é uma das mais absurdas que nós já vimos, né? E aqui na Câmara dos Deputados repercutiu muito mal, porque demonstra que não há mais limites para cercear o direito à liberdade de expressão, inclusive das pessoas jurídicas no país, né? Das pessoas jurídicas, das pessoas físicas de cada cidadão brasileiro. Esse projeto de lei não é das fake news, até porque se fosse o projeto de lei das fake news, o governo Lula todo estaria na cadeia assim que fosse aprovado, porque o que mais esse governo faz é espalhar fake news. O que mais esse governo faz é mentir, né? É iludir a população. Na verdade, é um projeto de lei que busca, pura e simplesmente, censurar o cidadão brasileiro, ameaçar, amedrontar as plataformas de mídia social, que é onde estão a maioria dos influenciadores à direita, e o governo não gosta disso. O Poder Judiciário, em particular, eu diria o Supremo Tribunal Federal, não quer saber disso, e por isso tem tomado essas medidas cada vez mais arbitrárias. Nós estamos realmente no limite do que a população brasileira pode aceitar, e eu prevejo grandes movimentações, inclusive nas ruas em breve, para se contrapor a essas decisões tão abusivas, né, do ministro Alexandre de Moraes e do STF. Deputado, a pergunta agora é do Roberto Mota. Boa noite, deputado. Um prazer falar com o senhor. Conservadores e liberais foram durante muito tempo perseguidos pelas redes sociais, tá? Nós fomos colocados em shadow ban, fomos cancelados, tivemos o nosso alcance reduzido, muitos foram até desmonetizados, estão até hoje. Mas que ironia, são justamente agora os conservadores e liberais que estão defendendo as redes sociais, enquanto a turma da esquerda, os lacradores que eram protegidos pelas redes, agora estão todos pedindo que as redes sejam censuradas. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o senhor ou outros parlamentares de direita do Congresso já foram procurados pelas redes sociais, pelos responsáveis, para agradecer aos serviços prestados, ou quem sabe pensar numa estratégia conjunta de luta pela preservação da liberdade nesse espaço? Existe alguma conversa em andamento? Sem dúvida, Roberto, sem dúvida que há. Satisfação falar contigo também, parabéns aí pelo trabalho na Jovem Pan e os demais que você tem feito também pela liberdade e pela democracia. Nós estamos falando com representantes dessa empresa, a gente já expressou também por diversas vezes o nosso inconformismo com medidas que foram tomadas por elas, né, sem determinação governamental, no período eleitoral, no período da pandemia. Agora, a vocação, o DNA do petismo, ele é autoritário, ele é hegemônico, então isso não é suficiente para o governo que está agora no país, no Palácio do Planalto. Eles querem mais, eles querem ir além disso, e as plataformas acordaram para essa realidade, perceberam que é muito maior a ameaça que estão sofrendo agora do governo e também do Poder Judiciário. O Telegram hoje, aliás, acabou, no fim das contas, aceitando a chantagem, a ameaça do Alexandre de Moraes e publicou a mensagem em que Alexandre de Moraes, com uma arma na cabeça, né, como se colocasse uma arma na cabeça do sequestrado, né, fez com que o Telegram admitisse que espalhou uma desinformação. Agora, veja bem, os argumentos utilizados pelo Telegram no texto de ontem
contrários ao PL da censura são muito parecidos, se não iguais em muitos pontos, àqueles que nós do Novo e outros membros da oposição apresentamos. Ou seja, estes argumentos são desinformação, são mentira. O ministro Alexandre de Moraes está fazendo juízo político na situação. E, por outro lado, enquanto persegue as plataformas, não tem a mesma atitude contra aqueles que são favoráveis ao projeto. Inclusive, nada fez contra o governo, que liberou milhões em emendas parlamentares na semana da votação do PL da censura. Nós temos todos os dados aqui, e foi a semana recente que mais dinheiro público foi liberado para pagamento de emendas. Então, tudo é muito grave e, com certeza, nesse momento, as plataformas têm sido grandes aliadas nessa discussão, e espero que resistam a essas ameaças, a essas chantagens, para que nós vençamos e não percamos o direito de nos comunicarmos pelas redes sociais, como infelizmente em muitos outros países esse direito já se perdeu. Pergunta agora de José Maria Trindade, de Galazé. Salve, deputado, muito boa noite. Olha, deputado, eu acompanho esse processo aí e hoje tem uma novidade. O deputado Coronel Meira vai apresentar um pedido tentando levar a TV Globo, a outras empresas de comunicação, como Folha de São Paulo, o mesmo efeito e a mesma ação com as mesmas palavras. Os argumentos são os mesmos. Ele diz lá: tentar impactar de maneira ilegal e imoral a opinião pública e o voto do parlamentar. Então, a ideia dele é usar a própria decisão, os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, e aplicar na TV Globo e outras empresas do grupo e também jornais que defenderam o projeto, né? Então, ele pede a mesma punição. E isso é muito importante. Essas empresas, elas prejudicaram muito a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E todo mundo dizia, falava e tal, e ninguém prestou atenção. Agora todo mundo reclama das mesmas empresas. Não seria o caso, deputado, ou de regulamentar essas empresas, ou levar nós aqui, TV e rádio, para essa situação de desregulamentação? É que está esquisito, a balança não fecha, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, Zé Maria, o que eu diria sobre isso? Eu tenho grande respeito e amizade aqui com o Coronel Meira, que aliás está propondo a CPMI do crime organizado, que é muito importante. E nesse ponto eu entendo que o que ele está fazendo é provocando o Poder Judiciário para que demonstre que está sendo completamente parcial. Ele já tem sido há muito tempo, né? Eu não entendo que é a saída, né? Penalizar as empresas, por exemplo, os grupos de comunicação tradicionais, no momento em que emitem sua opinião. Eu sou a favor de que todos possam emitir a sua opinião com liberdade. Entendo o intuito parlamentar, aliás, aplaudo o fato de ele estar buscando esse posicionamento do Poder Judiciário para demonstrar a parcialidade, mas sob o ponto de vista da nossa Constituição e da defesa das liberdades, eu sou completamente contra a regulação da liberdade de expressão e ainda mais contra todo tipo de censura, em especial a censura prévia. O que nós estamos vendo no Brasil é censura prévia, é o medo, é a ameaça, e isso só existe em ditadura. Ou Alexandre de Moraes e aqueles que estão no governo federal, Lula, Flávio Dino, assumem de uma vez por todas que esse país é uma ditadura e façam com que aqueles que ainda estão iludidos de que nós vivemos numa democracia, ou eles tomam essa atitude, ou a gente vai ter que se convencer pouco a pouco, e já passou do ponto, sinceramente, de virada, em que nós devemos ir às ruas e nos manifestar contra isso tudo que está acontecendo, porque ou nós falamos agora, ou nós perderemos para sempre o direito de nos manifestarmos, como acontece, lamentavelmente, em tantos outros países do mundo. Cláudio Dantas. Deputado, bem-vindo ao Pingos. A gente percebe a origem desse PL, das fake news, uma tentativa de se oficializar um mecanismo que foi projetado na campanha pelo TSE e executado pelo ministro Moraes. Eu conversei com alguns interlocutores que me alertaram sobre a possibilidade de que, uma vez que isso seja aprovado pelo Congresso e você formalize, torne oficial, para além do TSE, torne oficial na Justiça esse
esse tipo de mecanismo, aí eu vou reproduzir a expressão que eu ouvi, você corre o risco de criar um Alexandre de Moraes em cada comarca desse país. E todas as comarcas estão sob a jurisdição do CNJ, que inclusive será ocupado brevemente pelo próprio ministro que vai presidi-lo. O senhor tem consciência disso? O senhor concorda com essa avaliação? E qual o risco que isso representa para o país e para a sociedade de uma maneira geral? Deputado, vou ter que pedir licença só antes da resposta do senhor. A gente vai ter que chamar um intervalo comercial. A gente retoma na sequência a nossa conversa aqui com o deputado Marcel Van Hatten. A parada é rapidinho, a gente volta já. Os pingos nos is. Jovem Pan. Turma, uma das coisas que mais atrapalham uma relação sexual é justamente quando o homem perde o seu desejo sexual pela sua parceira. Mas calma que hoje em dia a tecnologia evoluiu muito e a gente está aqui para te trazer solução em relação a isso, certo, Donatão? Certo, e é solução natural, é Max Viril. Imagina você poder recuperar o desejo sexual pela pessoa que você escolheu para seguir a jornada com você. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes a rotina vai fazendo a gente se acostumar, vai ficando aquela mesmice e o Max Viril vai ajudar você a resolver esses problemas. De uma maneira muito natural, ele faz o homem diminuir a ansiedade, isso acaba ajudando a acabar com a ejaculação precoce, ele tira o medo de falhar. Quando a gente perde o medo de falhar, é meio caminho andado para a relação sexual ser completa e inteira. Tudo isso porque o Max Viril ele tem vitaminas e minerais que são essenciais para a saúde sexual do homem e vão aumentar o fluxo sanguíneo onde o homem mais precisa. Ô Donato, você tá vendo que no telão aqui tá 50% de desconto. Não aceitaremos na Jovem Pan esse 50%, já te aviso. Não farei 50% de desconto. Você vai fazer em outra emissora. Aqui não. Aqui é 69% de desconto. É o desconto mais sensual do rádio brasileiro. Menos de 1/3 do valor do produto para as 200 primeiras ligações que baterem agora no 0800 909 0050. 0800 909 0050. Além do descontaço, eu vou mandar o Max Control, que é o óleo que acaba com a ejaculação precoce, mas tem que ligar agora porque voa. Só para entender, frete grátis? Frete grátis, ligação grátis, envio imediato. É Max Viril, tomou, subiu. Me fala de novo o número, por favor. 0800 909 0050. Repete esse número, Donato. 0800 909 0050. Max Viril. Os pingos nos is. Jovem Pan. De volta para você, os pingos nos is. A gente segue na nossa conversa com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo. Cláudio Dantas, quer recapitular a pergunta, Dantas, para o deputado? Precisa, deputado? Eu estou lembrado. Não, estou bem lembrado. Obrigado, Cláudio. Excelente pergunta e concordo 100% com a análise feita por esse colega parlamentar. E acrescento, a vontade do ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, e de outros ministros do STF, do TSE, é a de convalidar os atos ilegais, abusivos e inconstitucionais já feitos desde 2019 e mais particularmente durante o período eleitoral, que aquela resolução do TSE, que a ministra Carmen Lúcia disse que era contra a censura, mas só um pouquinho até a eleição pode, depois está valendo até hoje, e levou à prisão pessoas, bloqueios de contas nas redes sociais, bloqueios de contas bancárias, uma série de ilegalidades foram cometidas, e eu não tenho dúvidas de que o interesse do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes e outros, é o de convalidar esses atos como se a lei pudesse retroagir. E assim ele dizer, olha, o parlamento aprovou isso aqui e a partir de agora tudo que a gente cometeu lá atrás está coberto pelo verniz da legalidade. E além disso, obviamente, o risco que você trouxe é absolutamente real. Cada comarca, cada juiz vai poder definir o que é fake news, o que não é fake news, o que é verdade, o que é mentira, que tipo de informação é desinformação, potencialmente inverídica, enfim, tem uma série de termos da legislação totalmente obscuros que vão depender da interpretação do juiz. Pior, vão depender muitas vezes de medidas administrativas antes de chegar no Poder Judiciário. As empresas vão se ver coagidas a retirar praticamente tudo que é postado nas redes para evitarem ser taxadas por disseminadores de fake news e enfrentarem assim prejuízos financeiros e até mesmo implicações penais.
É muito perigosa esta lei que está em tramitação no Congresso. Ela é realmente uma legislação para fazer da censura uma realidade legal no Brasil, porque de forma ilegal ela já está sendo imposta a muitos brasileiros e nós precisamos rejeitar essa lei sem dúvida nenhuma. Pavinato. Como vai, deputado? É um prazer falar contigo. Eu falava mais cedo hoje que 90% da Câmara elegeu Arthur Lira, né, para presidente na votação histórica. E eu falava também que no Congresso Nacional, dos 513 deputados, tem meia dúzia que presta. E é um prazer falar com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência faz parte desta meia dúzia que presta. E eu não ouso estender mais do que meia dúzia, porque o que o Brasil ele quer saber, na minha humilde opinião, é o seguinte: nós temos um governo federal com um presidente ousado, nós temos um Supremo Tribunal Federal com um ministro absolutamente audacioso e nós temos o Congresso Nacional com dois presidentes, o do Congresso, do Senado e o da Câmara dos Deputados, absolutamente venais. O que é que esta meia dúzia de deputados que prestam, na qual o senhor se inclui, podem fazer diante deste cenário, deste prostíbulo que virou o Congresso Nacional Brasileiro? Porque nós estamos há 7, 8 meses vendo dia após dia prisões ilegais, inquéritos ilegais, combinação de penalidades como essa do Telegram, sem lei anterior que defina, sem o devido processo legal, 800 pessoas virando réis, sem tempo para elaborarem sequer a defesa, sem individuação das penas. Nós temos presos no Brasil que, apesar do STF dizer que a prisão preventiva sem razão só para obter delação é tortura, então nós estamos presos sendo torturados, ou seja, nós não temos uma democracia a mais. O que esta meia dúzia que presta na Câmara pode fazer? Bom, Pavinato, obrigado em primeiro lugar pelo seu cumprimento em relação à minha atuação. Eu fico realmente honrado, lisonjeado e também estendo aos outros 5 da meia dúzia que você te refere esse agradecimento. Porém, eu entendo que há mais, sim, deputados aqui que estão muito preocupados com o Brasil e que estão se movimentando. Eu sei que a impressão de fora não é a mesma, eu sei que há muitos deputados que ainda estão calados, que ainda estão tímidos diante da situação, mas a movimentação da população é fundamental nesse momento, como nós vimos na questão do PL da censura. A pressão popular foi o que reverteu o placar, isso ficou muito claro, né? Então, independentemente da qualidade dos legisladores, a qualidade da pressão popular é fundamental. Nós tivemos na Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados, a eleição agora, no ano de 2022. E, infelizmente, muitos parlamentares foram eleitos aqui com base no sistema de troca de favores, né? As emendas parlamentares foram mencionadas há pouco também, aqui, se eu não me engano, foi pelo Zé Maria Trindade, né? Que são uma deturpação do processo político na maneira como são utilizados, além de um instrumento enorme de corrupção. Agora, o que nós podemos fazer? Nós precisamos continuar pressionando as mesas diretoras, em primeiro lugar, tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco, para que cumpram o seu papel de defesa do Congresso Nacional. Esse é o nosso primeiro grande objetivo. E a gente precisa dizer também que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente já viu esse processo acontecer no passado, já vimos processos de impeachment antes considerados impossíveis, como o da própria impeachment da presidente Dilma Rousseff, que acabou acontecendo, e precisamos também começar a levar mais este assunto para fora do país. Ontem mesmo tive uma conversa com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, proporcionada pela embaixada holandesa aqui, eu sou presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Holanda, e com ele eu também fui muito claro sobre a situação que estamos vivendo no Brasil, e dentre as situações que eu relatei a ele, também relatei essa falta de dignidade que estamos vendo nos processos judiciais contra aqueles que foram presos dia 8 e 9 de janeiro. Independentemente se tem culpa ou não, eles merecem o mesmo tratamento que tem assassinos, e eles hoje não têm esse mesmo tratamento, até porque os advogados sequer estão tendo direito de acesso aos autos.
levar a imprensa internacional e também as cortes internacionais essa situação é fundamental. Agora, o problema do Brasil, quem precisa resolver são os brasileiros. E além da meia dúzia, eu diria um pouco mais, aliás, bastante mais, mas alguns ainda tanto tímidos, nós precisamos contar com a população brasileira, e por isso eu reforço, as manifestações de rua precisam voltar, e eu espero que em breve a gente esteja aí realmente pressionando pelo impeachment do Lula e pelo fim dessas atrocidades. Podem prender 1, 10, 100, até milhares agora andaram prendendo, e alguns seguem presos e outros com restrições de liberdades, mas jamais vão conseguir prender milhões e nós vamos virar esse jogo. Deputado, e depois que foi retirado de pauta o projeto, a nova estratégia dos que defendem o PL das fake news passou a ser o fatiamento. A gente até falava sobre isso aqui no programa de ontem, o fatiamento do texto para que as mudanças fossem aprovadas ponto a ponto, a conta-gotas, aí no Congresso Nacional. Qual a opinião do senhor sobre essa estratégia? Pode ser positiva? Pode ser uma forma de filtrar pontos eventualmente positivos do texto ou não? É algo perigoso? Bom, fatiamento, o salame podre fatiado, ele tem gosto ruim dos dois lados, né? Não adianta fatiar um projeto que é horroroso, não tem o que fazer com esse projeto. E aí eu volto à pergunta do Cláudio Dantas, que também foi muito inteligente, porque claramente o projeto que diz ser para combater fake news, ele tem esse intuito de censurar, porque eles não aceitam nenhuma alternativa de projeto que está apresentado aqui na Câmara dos Deputados. Tem um projeto do deputado Mendonça Filho que é muito superior na questão da regulação das redes. Eu não sou nenhum tipo de negacionista sobre os problemas que nós temos hoje nas redes sociais, são muito diferentes dos problemas que no passado se tinham, haviam quando não existiam elas. É preciso sim aprimorar a legislação. Agora, este projeto ele é ruim do início ao fim. Fatiá-lo só vai fazer com que os pedaços, né, ou as fatias sejam apreciadas aqui separadamente e também rejeitadas, porque são todas elas ruins. Você, Mota? Deputado, eu ando muito pelas ruas, pego o transporte público, converso com as pessoas. O sentimento da maioria delas é de revolta e de indignação. Eu pego alguns carros em que o motorista vem conversando comigo durante todo o trajeto e falando comigo, descrevendo a cena política como eu nunca vi o brasileiro comum ser capaz de descrever. As pessoas mais humildes, com menos instrução hoje, entendem o que está acontecendo. E aí elas me fazem uma pergunta que eu quero dividir com o senhor. Não é uma pergunta fácil. O que é que vai acontecer com o Brasil? Nós estamos caminhando para o fim do Brasil que a gente conhece, ou nós estamos caminhando para um momento de renascimento da liberdade, em que parlamentares como o senhor vão provocar no Congresso Nacional um ressurgimento de ideias, de valores perdidos há muito tempo. E o Brasil vai retomar um caminho, ou até talvez tomar um caminho que ele nunca tenha tomado, de liberdade verdadeira. Qual é a sua impressão? Roberto, totalmente alinhado com a segunda opção. Eu explico por quê. Eu não sou deputado federal para ter um salário bom, para ter assessores, para ter acesso a verbas. Nunca peguei um centavo de emenda de relator. As emendas individuais, a gente faz processo seletivo de acordo com critérios técnicos, justamente para afastar o máximo possível toda essa interferência política que nós vemos acontecer no Brasil hoje. Ou seja, eu não estou aqui pelo cargo, eu estou aqui pela missão. E se eu não acreditasse nessa missão, eu não estaria, talvez, sequer no Brasil, porque eu estava, 10 anos atrás, vivendo no exterior. Eu vivia na Holanda, tinha uma empresa de consultoria lá, estava fazendo meu segundo mestrado no exterior e decidi voltar em virtude das mudanças pelas quais o Brasil passava naquelas manifestações de junho de 2013, depois do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Hoje eu tenho essa oportunidade que meus eleitores me deram, e Deus também, de estar aqui na Câmara dos Deputados, e eu estou, apesar de tudo, otimista em relação ao Brasil, porque mesmo que nós tenhamos esse retrocesso agora com Lula no poder, como disse um colega meu, deputado, no linguajar sertanejo, uma cobra mal morrida, às vezes precisa vir uma segunda vez para que seja de fato liquidada. E é esse o momento que nós vivemos. Você tocou num ponto essencial.
as pessoas mais simples, as pessoas comuns, que estão entendendo muito de política, estão revoltadas, indignadas. Se as pessoas saem nas ruas em ditaduras muito mais consolidadas e avançadas, como no Irã, como na Rússia mesmo, nós não vamos sair para as ruas para defender o nosso Brasil diante desse autoritarismo? A meu ver, a coisa foi longe demais. A soberba, já diz o livro de Provérbios na Bíblia, precede a ruína, e o que nós estamos vendo agora são os últimos atos, espero que seja assim e trabalharemos para isso, desses ditadores, desses autoritários que não têm como prosperar no nosso país, porque o nosso povo não deixará. Então, a minha mensagem final é essa: não estou aqui na política pelo cargo, estou aqui pela missão, e tenho certeza que todos os brasileiros que estão nos assistindo nesse momento sentem o que é isso, ter uma missão, um propósito, e eu conclamo a todos para que estejamos juntos nisso até o fim, porque se desistirmos no meio do caminho pelo mero pessimismo, aí sim certamente perderemos essa guerra. Zé Maria. Olha, deputado, os problemas aí do governo se restringem exatamente a esse projeto aí das fake news. Esse é o do momento, né? Mas o grande debate agora é sobre a força do governo no Congresso Nacional. Estabeleceu-se num determinado momento que o governo tem que dominar o Congresso Nacional. E agora é diferente. Como é que o senhor está vendo, deputado, essa divisão aí entre base do governo e oposição? A oposição aumentou, cresceu? O que aconteceu? A oposição, ela é muito mais forte do que em qualquer outro momento da democracia no Brasil desde 88. O PT nunca teve uma oposição desse tipo. No mínimo 100 deputados aqui são de oposição firme, votam juntos. A gente viu em votações recentes que é um contingente enorme. Nós temos ainda em torno de mesmo número de deputados na esquerda apoiando o governo e um centro com, eu diria, em torno de 50% dos deputados altamente suscetível às pressões da população. Repito, por isso mesmo querem censurar, calar as redes sociais, porque é por ali que grande parte da população hoje vem se manifestando. Nós estamos percebendo que o governo está completamente fraco, não só na sua popularidade externa, ou seja, com o povo brasileiro, os índices de popularidade estão demonstrando isso, como também aqui dentro do Congresso Nacional, com derrotas marcantes, como a do PDL, né, do saneamento, em que nós derrubamos os retrocessos que o governo Lula queria colocar no setor, com mais de 300 votos contra a decisão do governo Lula. 295 votos são apenas 13 votos no mínimo necessário para abrir um processo de impeachment. Temos ainda outros projetos aqui, eu mesmo protocolei um PDL agora, para reverter a decisão do governo federal de reintroduzir a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Isso é um absurdo. Quem perde com isso é justamente no Rio de Janeiro o atendente no quiosque, no Nordeste a camareira no hotel, em todo o Brasil quem está no turismo que se beneficiou nesses últimos anos, apesar da pandemia, com um acréscimo de turistas dessas regiões do mundo, desses países do mundo, que são os países mais ricos. E agora, por uma questão ideológica, alegando mera reciprocidade, que é um absurdo, o governo Lula assina um decreto fazendo com que o Brasil se junte a apenas Venezuela, Cuba e Bolívia na exigência de visto para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Um completo absurdo que nós já estamos combatendo e estamos sentindo aqui um grande apoio da Câmara dos Deputados para também derrotar esta decisão do governo Lula. Então, nós temos uma série de ações aqui que já estão sendo feitas e apesar de alguns retrocessos institucionais importantes que estamos denunciando, por outro lado, no voto aqui, o governo está passando muita dificuldade e não está conseguindo vencer. Dantas. Olha, deputado, a gente, quando faz aí uma busca no noticiário internacional para ver como que o Telegram tem sido recebido, como outros países têm lidado com decisões ou com medidas do próprio Telegram ou com posturas, né, de não colaboração com a justiça, etc. Você tem aí decisões como na Rússia, que derrubaram o Telegram lá,
como na Índia, que também derrubaram. E aí, eu estou vendo até no resto da mídia, o pessoal já falando, pô, mas na Rússia derrubaram. Eu acho que, por favor, explique para os nossos espectadores, especialmente para aqueles que não nos frequentam muito, que tipo de regime a gente tem na Rússia e na Índia. Exatamente, não, a Rússia é uma ditadura e lá, inclusive, nós estamos vendo o tamanho da atrocidade do Vladimir Putin ao invadir um país soberano como a Ucrânia. Não por acaso, Lula decidiu declarar que ambos os países são responsáveis por aquele conflito completamente injusto. É engraçado também, né, Dantas, que para tratar da regulação dizem que a Europa tem que ser exemplo. Agora, quando se trata das punições que estão sendo impostas às plataformas, aí a Europa, o mundo ocidental democrático, não é exemplo para nada. Se você disser para um europeu, como eu tenho dito nos últimos dias, ou para um americano, com quem também tenho conversado muitos americanos, inclusive jornalistas, sobre a situação, eles ficam completamente estarrecidos. Primeiro porque não tem como acompanhar tanto o Brasil, eles já têm as notícias para cobrir dos seus próprios países. Mas em segundo lugar, porque eles têm uma visão do Brasil de uma democracia. E a nossa Constituição diz isso. E quando a gente fala que há pessoas censuradas, perseguidas políticas, gente com passaporte cancelado, vivendo no exterior, por mero crime de opinião, ficam absolutamente chocados. E essa decisão sobre o Telegram também é completamente incompreensível para quem vive num país democrático e livre, nos Estados Unidos, na Europa, mesmo aqui na América Latina, salvo, lógico, Venezuela, Cuba, essas ditaduras aí em que o Lula se inspira e, pelo visto, o Alexandre de Moraes também tem a sua predileção. Então, é realmente preocupante o que nós estamos vendo nesse momento e se Rússia é exemplo de alguma coisa, é exemplo do que não se deve fazer em se tratando de censura e perseguição a plataformas de redes sociais. Pavinato, para fecharmos. Deputado, vamos lá. Em que pese a institucionalidade das suas respostas, eu não acredito que o povo ir às ruas vá adiantar alguma coisa, porque é muito perigoso. Nós estamos num país sem lei. Nós vivemos num país em que uma empresa privada foi penalizada sem um crime anterior que definisse a conduta como crime e também estabelecesse uma condenação onde direitos fundamentais, em especial devido ao processo legal, a individuação de condutas, não têm sido respeitados sistematicamente. E se alguém é condenado sem que exista um crime e a punição prevista, falar em uma manifestação ordeira é a mesma coisa que falar em nada, porque uma amostra pode ser presa e, por exemplo, esta emissora aqui, se eu lhe dissesse, é verdade, o povo deveria ir às ruas, se for e acontecer alguma coisa, nós viramos os incentivadores do terrorismo no Brasil e nós sabemos que nada adiantou para tirar essas pessoas dessa situação de tortura. Porque nós temos hoje no Brasil 1.393 presos políticos e um perseguido político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a minha pergunta é, já que Vossa Excelência me anima dizendo que o número é maior que meia dúzia, e eu vou tender a concordar, porque foram 10% que não caíram no canto da sereia para a reeleição do Lira, vamos falar que temos 51 deputados que prestam ali em Brasília, com 51, é possível formar uma base que obstrua toda e qualquer atividade no Congresso enquanto as coisas não entrarem no eixo? Pavinato, a votação do Lira, ela foi naquele momento, foram 464 votos. Agora, ele está enfrentando justamente as dores de quem teve de agradar muita gente e agora está precisando cumprir com os seus compromissos. E em muitos casos não está conseguindo. Além disso, muitos chegaram novatos aqui, votaram em Arthur Lira porque receberiam uma posição numa comissão, tinham alguma negociação sobre alguma relatoria importante que receberiam, mas depois de ter essa experiência na Câmara, afinal de contas, mais de 40% dos parlamentares são novos, são novatos aqui, viram que fizeram a escolha errada. Isso é da vida, a pessoa votar errado e se arrepender depois. Assim como muita gente hoje votou no Lula e se arrependeu de votar no Lula, né?
Eu entendo, por isso, que é um trabalho constante de convencimento. Eu entendo o teu pessimismo, eu concordo, inclusive, com o teu realismo sobre o que está acontecendo aqui, não à toa. Admiro a forma como você coloca muito tecnicamente tudo o que está acontecendo sob o ponto de vista do direito e do ataque institucional que estamos sofrendo pela falta do devido processo e respeito da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não posso me prender a esse pessimismo, muito menos achar que não ter povo na rua ou desincentivar as pessoas a ir à rua por medo vai ser a solução. O medo, ele só tem medo quem tem coragem para enfrentá-lo. Ele é um instrumento para te dar mais lucidez, e é importante, porque senão todos seríamos inconsequentes se não tivéssemos medo. É claro que o nível de medo agora é um nível que extrapola em virtude da falta de bom senso daqueles que estão perseguindo politicamente uma parte relevante da sociedade brasileira, mas não é demais lembrar que uma ampla maioria rejeitou o Lula já nas eleições, não só votando no Bolsonaro, como votando branco, nulo ou não indo votar. E agora, a esta ampla maioria se soma ainda uma grande parcela da população brasileira insatisfeita com Lula e seu governo. Logo, ir às ruas, participar de manifestações, será sim, no meu entendimento, a solução, porque é a forma como em todas as democracias as pessoas demonstram nos momentos mais difíceis que estão insatisfeitas com o governo que tem. Repito, se no Irã as pessoas vão para a rua, se na Rússia as pessoas vão para a rua, se até na China nós vemos, principalmente no nível local, protestos, é no Brasil que nós não vamos protestar, depois de tantos anos em que em paz fomos às ruas, há formas de evitar violência, há forma de, e nós vimos isso durante todo o processo de impeachment de Dilma Rousseff, de fazer as manifestações sem deixar que radicalismos aflorem, nem que esquerdistas se infiltrem. E isso dá para fazer de forma muito organizada e certamente, no meu entendimento, acontecerá no Brasil.